Olá, eu sou o pastor Ednilson Lima. Eu sou a pastora Marilza Lima e nós somos um. O programa de hoje vai falar sobre discordância na educação dos filhos, coisa muito importante que gera conflitos dentro do casamento. Solta a vinheta pra gente. Eu e minha esposa sempre estamos em constante discordância quando o assunto é a educação dos nossos filhos. Ela não aceita a forma que tenta educá-los e isso gera brigas que são presenciadas pelas crianças. A gente vê que gera briga, e essa briga, o interessante é que é na presença das crianças, né? Quer dizer, como que casais ainda cometem esse erro e isso não deveria ser tão comum, mas infelizmente é. Né? Dos dois não concordarem com a educação e isso gerar conflito entre eles e a criança está ali só no... É interessante falar o seguinte, o relato dele mostra que esse casal ele foi muito despreparado para o matrimônio. Eles foram, assim, meio que com a cara e com a coragem, sabe? Parecido com alguém que eu conheço. Muitos casamentos são assim. A pessoa ela vai para o casamento, mas ela não tem a mínima noção do que pode acontecer. E o relato dele mostra isso, né? Mostra que eles desconheciam completamente o que o outro pensava a respeito de educação de filhos. Tem coisas, filho, que a gente só aprende na marra mesmo. Sim, mas né? Assim, se você casou... e você quer impor a sua educação, assim, eu tive uma educação, você teve outra educação. Eu ia falar sobre isso, justamente. A gente precisa ver o que foi bom na minha educação, o que foi bom na sua. E além da minha educação e da sua, agora nós conhecemos o Evangelho. E nós temos que ver, e esse casal precisa ver isso, né? Esse casal precisa ver o seguinte, o que o Evangelho fala sobre a educação de filhos. Porque geralmente acontece isso, né? Acontece assim... eu tive uma educação, você teve outra educação. Você vai pender um pouquinho para o seu lado, porque sim, é normal. É o que você entende de educação, e eu para o meu. Só que agora nós somos de Cristo. Então, seria importante. Lógico, aqui no tema de hoje não apresenta para a gente se esse casal é de Cristo ou se não é de Cristo. A gente pode falar até de uma forma aberta, mesmo que não haja conhecimento dos princípios bíblicos, vamos dizer assim. Mas eu preciso saber, por exemplo, na sua educação, você sabe no fundo o que deu certo e o que não deu certo, né? E eu também sei na minha. Então, a palavra fala assim, reter o que é bom, né? A gente precisa reter o que é bom. Aquilo que não é bom, a gente despreza, sabe? Não é para nós. Eu amo muito a minha mãe e meu pai, mas aquilo que eles usaram de forma que não foi tão boa na minha educação, eu não vou trazer para os meus filhos, né? E uma questão que acho que é a principal aí, filho, que você colocou. Tudo isso acontece na presença da criança. Né? Isso aqui é o preocupante, né? E é o que a gente vê sempre nas igrejas, nos nossos atendimentos pastorais, a gente vê sempre isso. Alguns, filha, a gente já presenciou isso, alguns pedem o atendimento pastoral, sentam diante de nós para receber a orientação bíblica de como agir entre eles e trazem as crianças. Quer dizer, você vai tratar um assunto entre os dois, ou entre a criação da criança, ou entre a educação deles com a criança, problema do casal com seu filho, e eles trazem um filho para ouvir os dois discutirem com o pastor acerca da situação. Quer dizer, há um erro muito grave, vocês precisam tratar entre vocês primeiro, resolver isso, e agora tratar como vocês vão colocar isso em prática diante das suas crianças. Ela tem que estar... As crianças têm que ser a última ponta da linha lá. Sim. Então, primeiro a gente resolve como é que vai ser. Vai ser assim, mas isso eu não concordo. Tá, então vamos conversar. Chegar a um acordo para depois começar, então, passar dessas crianças para as crianças não sofrerem. Sim, já vimos coisas até mais sérias. Nós já vimos uma situação que eles jogam a educação para a igreja. Lembra disso? Joga a educação para a igreja. A igreja... Na escolinha bíblica e tem obrigação de educar o filho da pessoa.
Isso que eu acho incrível, né? Nós já tivemos umas situações assim, de eu ter que chamar o pai e explicar para ele que a função da tia da escolinha não é educar o filho dele. Falei com todo amor, com toda... Mas eu falei, olha, querido, educar é contigo, com a tua esposa. A gente aqui ministra a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus ajuda a educar, mas a gente ministra a palavra de Deus. E é interessante que não fixando se conhecem ou não a palavra, a lembrar a eles do acordo, né, filho? Sim. Se não há acordo, vai haver brigas. O acordo, quando a minha esposa fala de acordo, ela está dizendo o seguinte: primeiro acerta entre vocês para depois falar com as crianças. Isso. Tá? Há um acordo, a gente não está falando sobre o casal. Embora a pergunta, o tema de hoje, fale de brigas, né? Que são brigas conjugais devido a essa discussão de não saber como educar seu filho ou a crítica de um para com o outro em relação à educação do filho. Você sabe que eles Mas estão isso tem presos? gerado brigas entre eles. Você sabe que eles estão presos a uma questão que é a educação, mas tem coisa pior acontecendo. Eles não têm filtro nenhum, né? Eles falam o assunto na frente da criança e tá tudo bem. Como assim? Né? É incrível. É aí que entra o acordo. Quer dizer, vamos falar algo sério, é referente à criança, então deixa a criança aí dormir, aproveita quando está sozinho, entra no acordo para quando chegar diante da criança, você já tem tudo acertado. Sim. Né? Você vai falar aquilo que houve, aquilo que vocês acordaram antes. É a regra dentro dessa casa. Aquilo que acordaram antes e a criança vai entender. Bom, não adianta eu nem fazer aquela chantagem emocional com o papai, porque ele e a mamãe estão fechados. Isso aí. Então, e a criança sente isso. A criança sabe disso. Ela sabe quando tem alguma coisa errada. A criança pesca longe quando tem alguma coisa errada com o pai, com a mãe. Então, e se ela percebe, aí tem outra agravante, se ela percebe que os pais estão discutindo e brigando, não estão bem um com o outro por culpa dela, isso então vai afetar seus filhos também. E aí fica um pouco até mais grave, né? Porque aí não é só mais um caso de dois adultos brigando. Não, os filhos estão sendo afetados. Os filhos estão sendo diretamente afetados porque os filhos percebem que a briga dos meus pais, que eu tanto amo e que já vi que também se amam, mas agora estão brigando muito e a culpa é minha. Sim. Quer dizer, isso vai afetar diretamente os filhos. É bom a gente frisar o seguinte, os filhos são o espelho dos pais. Não adianta você fugir disso. Não adianta. Filhos de lares onde se fala sempre gritando, vão gritar. Filhos de pais que brigam o tempo todo vão entender, no final das contas, fica marcado nele, marcado nela, o seguinte: a gente resolve a coisa brigando. É brigando que se resolve. É um vínculo muito forte, né? Pais e filhos é um vínculo dos mais fortes dentro de uma família, né? Então, se os filhos olham para os pais e veem os pais dessa forma, é o que você está falando. Eles vão entender que tudo se resolve na briga. Aí, de repente, vai ser chamado no colégio o tempo todo. Aí, em casa, fica sem entender. Por que o meu filho está resolvendo o problema com a borrachinha, dando um tapa no colega? Por que meu filho está resolvendo um problema com uma caneta, com um caderno, puxando o cabelo do outro? O que está acontecendo? E é reflexo do que ele vê em casa. Justamente. Né? E aí ele está só colocando para fora aquilo que ele está recebendo dentro de casa. Então, isso aqui precisa ser resolvido e é muito grave esse tema de hoje. Eles precisam encontrar um meio termo. Tudo bem, você entende que a educação tem que ter isso? Eu já entendo que tem que ter isso aqui. A gente pode, de alguma forma, chegar num acordo a respeito de como a gente vai introduzir essas duas formas? Porque, às vezes, não é nem questão de um estar errado e o outro estar certo. São famílias diferentes, que criaram de formas diferentes. Sim. E a gente precisa só entender a forma do outro educar. Não é isso? Dá para resolver, então. Dá para resolver. É buscar a Deus, é colocar seu coração diante de Deus. E primeira coisa, já que o tema é em relação à educação dos filhos. O filho não é só do pai. O filho não é só de você, mamãe, de você, papai. Vocês dois precisam entrar em acordos no que diz respeito à educação. Então, a minha educação não foi a perfeita, mas tive muita coisa boa.
A educação da minha esposa não foi a perfeita, mas ela também teve muita coisa boa. Eu tive coisas ruins na minha educação. Ela também teve coisas ruins na educação dela. Vamos unir as nossas forças com o melhor que a gente teve para dar o melhor para os nossos filhos, para que o nosso filho seja uma versão melhor da gente, não uma versão pior, né? Porque os filhos se esperam para a gente positivo, mas também negativamente, se a gente estiver agindo negativamente. Né? Então, é o que eu falei no começo, não adianta viver uma vida despreocupada, deixa eles se virarem, não é isso não. A gente tem uma participação e uma participação muito importante. E em detalhes, né? Sim. A gente tem que entender isso. As crianças prestam muita atenção na gente e elas prestam atenção nos detalhes. Eu quero deixar para você já o nosso WhatsApp, para você que quer aconselhamento, quer ajuda a respeito desse assunto. O nosso WhatsApp é o 993-41-5064, 993-41-5064, DDD 21, estamos no Rio de Janeiro, tá? Nós estamos falando sobre discordância, né? Na educação dos filhos, na forma de educar os filhos. E como isso gera conflito entre o casal, né? Você tem discordância na educação e no lugar de entrar em concordância, né? A Bíblia fala que se a gente concorda sobre alguma coisa aqui na terra, será concordado no céu. Mas se a gente não concorda, também não será concordado lá no céu. Isso atrapalha até a vida espiritual do casal. Mas, assim, se não há concordância e há discussão, a criança termina sendo afetada também. Nós fixamos muito na questão de, além disso, eles fazerem tudo isso na frente da criança. Sim. Como isso é prejudicial, como isso gera na criança até uma insegurança. Um erro gravíssimo, né? A criança fica meio sem saber. Eu presto atenção no papai, no que ele fala. É ele que está certo? É ele que está certo ou é a mamãe que está certa? Sim. Como é que é para fazer? É para fazer do jeito da minha mãe ou é para fazer do jeito do meu pai? Olha como essa criança fica dividida. Isso é justamente um trabalho inverso do que eles deveriam fazer como pais. Está desconstruindo o vínculo que a criança devia ter com os pais. Sim. Ela devia ter um vínculo de confiança com os dois. Sim. E ela passa a ter um vínculo de confiança com um só se ela escolher um lado, né? Se ela escolher um lado. Se ela escolher um lado, ela vai ter vínculo de confiança com um só e não vai ter com o outro. E isso vai dar ruim, né? Vai dar verdade. Muito ruim aí. Bom, nós vamos agora ao intervalo não, desculpa. Nós vamos agora ao especialista. Nós temos um especialista que fala sobre esse assunto que é importantíssimo, né? Afinal de contas, sabe do que está falando e a gente vai colocar isso para você agora. Vamos lá. As consequências das brigas dos casais na frente dos filhos são diversas, né? A criança ela pode ficar ali insegura, né? Ver dois adultos brigando, guerreando, disputando. As crianças se sentem perturbadas, confusas, porque vendo os pais disputando ali na frente deles pode trazer consequências negativas, né? Pode ter um pico de ansiedade, pode ter uma sensação de culpa também, porque a criança, quando vê ali aquela confusão, ela tem uma tendência de olhar e acabar se responsabilizando, né? Vai que sou eu que tirei nota baixa, fiz alguma coisa. Então, essa confusão dos pais reflete diretamente na criança, que tem pouca capacidade de pensar em alguma coisa relacionada a eles. Geralmente, eles se responsabilizam. Então, podem se sentir culpadas, confusas, perdidas, né? Sozinhas, porque os pais geralmente são o apoio, né? O esteio da criança. A criança tem uma alteração do comportamento. Quando tem qualquer tipo de conflito, seja individual, seja num ambiente familiar, ela tem uma alteração de comportamento. Então, essa criança pode ficar mais irritada, pode ter uma alteração do sono, pode, por exemplo, estar mais agressiva, né? O rendimento escolar pode ter uma queda abrupta. Então, assim, tem consequências. A partir do momento que a criança uma maneira da criança estar ali comunicando algum prejuízo, alguma coisa, é através da alteração do comportamento. E futuramente, então, nem se fala, né? Futuramente ela pode apresentar quadros de ansiedade, de depressão, pode até, inclusive, deprimir por conta de um conflito ali conjugal, um conflito entre os pais, um desacordo entre eles. A briga entre os cônjuges pode afetar diretamente o vínculo, né, desses pais com esse filho. E o vínculo é muito importante, porque essa base, né, a criança com um vínculo forte com os pais, ela obedece, ela se desenvolve saudavelmente. E quando vê os pais disputando, brigando, principalmente porque estão discordando da educação, né, dos filhos, né, não sabem, assim, não conseguirem entrar num acordo,
esse vínculo acaba sendo prejudicado, né? A criança pode tender ali, ficar de um lado, tomar um partido, e aí o outro lado, né, que ela vai acabar ficando mais distante. A criança precisa estar próxima dos pais para que ela consiga ali ter confiança, né, e consiga se desenvolver saudavelmente. Quando a gente está diante de uma situação, né, assim, de conflito no casal e aí está refletindo na vida da criança, a gente não tem um tempo fixo, né, estipulado. Mas a gente consegue ver pela frequência e intensidade. A partir do momento que o negócio está tomando uma proporção muito grande, que está trazendo um prejuízo, o ideal é que precocemente esse casal ele peça ajuda, né? Esses pais peçam ajuda a um profissional que vai estar ali vendo o que está acontecendo, né? Identificando quais são os problemas. Afinal de contas, né, na família, são duas famílias que casam, né? Seja uma autoritária, né, que foi criada numa prática de autoritária, ou de repente de uma permissiva, e fazer esse acordo às vezes é muito difícil, porque o que é problema para um não é problema para outro, e às vezes uma terceira pessoa fazendo esse direcionamento, orientando, melhora essa comunicação, né? Melhora o vínculo entre os filhos e os pais, e a gente consegue ter uma harmonia, porque a casa precisa estar harmônica, né? Então, é importante que, a partir do momento que viu o conflito, que viu o problema, que esteja buscando alguém capacitado, né, habilitado ali para estar ajudando essa família a melhorar esses conflitos e estar de uma maneira mais saudável ali resolvendo as situações. Então, a gente acabou de ouvir aí um direcionamento e é bom a gente ficar ligado nisso. Esse casal, eles podem estar plantando no coração dessa criança, dessas crianças, né, uma insegurança muito grande, e a criança, ela começa a desacreditar do casamento. Sim. Sabe? É isso que é casamento, é briga todo dia, e como ela falou, ela vai acabar tomando um partido. Tipo, eu vou fazer então do jeito da mamãe, eu vou fazer do jeito do papai, e vão gerar outras brigas. Então, vão ser brigas geradas, às vezes, na própria criança, porque decidiu obedecer à mãe e o pai não concorda. Sim. Resumindo, vai virar uma bagunça. Não, e isso vai refletir lá na frente, né? Justamente. Que aí você vê, vai ter, depois essa criança vai crescer, e essa criança vai ser um jovem bastante inseguro, porque ela viveu numa casa insegura, onde ela, ora, ouvia uma opinião do pai, ora, a opinião da mãe, opiniões divergentes, sempre vendo os pais brigando, porque nunca entravam de acordo. Como a gente começou o programa falando de Amós 3:3, né? Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Nós falamos subentendido, né? Dizendo que tem um acordo. Não falamos diretamente como eu falei agora, tem um acordo. Né? Mas a gente está entrando num acordo aqui agora. Nós estamos agora fazendo isso. Então, mas é importante esse casal se tornar um só. Eu acho que está faltando o tema do programa, né? O que a gente sempre fala, nós somos um, né? Está faltando isso, né? Eles se tornarem um para os filhos. Justamente. Quando a Bíblia fala do casal deixar pai e mãe se tornarem uma só carne, é algo muito mais complexo. A pessoa lê isso e ela não entende a complexidade que há em ser uma só carne. É em tudo. Em tudo. Peraí, a gente não está concordando, vamos parar, vamos dar um passo atrás aqui e vamos ver o que está acontecendo. Alguém tem que ceder. Justamente. A gente precisa pegar e realmente levar a sério o somos um, né? Porque o que gera a partir disso é só coisa negativa. Um pai e uma mãe que brigam, né? O casal que briga na frente dos filhos estão plantando sementes negativas. Assim, a briga nunca é bom, né? Porque se não for na frente dos filhos, também vai gerar no coração de um de outro. Não, só estou dizendo assim, vai gerar no coração um do outro, tem gente gerando problemas no casamento. Mas você sempre vai ter no casamento ajustes. Sim. Sempre vai ter ajustes, né? Até pelo que a psicóloga falou, e a gente já tinha até falado também famílias diferentes, educações no bloco diferentes. anterior, famílias diferentes, a sua educação foi diferente da minha, então a gente vai tentar pegar o melhor para fazer ali uma boa vitamina das nossas criações para ficar melhor, né? Mas assim, resolva tudo, né? É importante que vocês resolvam tudo entre vocês. Sim. Para quando chegar até seus filhos,
já está tudo resolvido, entendeu? E jamais tire a autoridade do outro, jamais. O quê? Sua mãe falou isso? Não, não é nada disso, não. Nunca faça isso. Mesmo que você Mesmo ache. que você Mesmo que você entenda, poxa, eu estou com a razão. Ela não precisava ter sido tão dura desse jeito. Verdade. Mas deixa a criança entender que a mãe dele está certa, depois conversa com a mãe dele, com a sua esposa à parte, e aí os dois juntos conversam com a criança. Mas nunca tire a autoridade um do outro diante dos seus filhos. Tá bom? Então, eu acho que a gente concorda bastante com o que a especialista falou, né? Parecia até que a gente tinha conversado com a psicóloga, né? Não. De tanta concordância que teve entre a gente. E a especialista. Bom, nós vamos agora à última pergunta do programa. Então, nessa última pergunta, ela diz o seguinte: falta da unidade entre os pais pode gerar filhos desobedientes? E aí, amor? Pode? Eita, pode, né? Pode. Pode. Eu creio que pode. A gente falou disso o programa todo, na verdade. Né? A Bíblia fala, até a gente estava conversando sobre isso, né? Que ensina o menino no caminho que ele deve andar. Provérbios 22, versículo 6. Ensina. Eu tenho essa responsabilidade. A Bíblia chega a dizer que os nossos filhos não foram dados a nós para perturbação, eles são herança do Senhor. Sim. Então, eu entendo que um dia Deus, ele vai me pedir conta dessa herança. E ele me dá a missão de ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar, meus filhos no caminho que ele deve andar. É responsabilidade nossa, né? Então, se não há esse ensinamento, outra coisa vai entrar, né? E outros professores, né? Outras ideologias, ideias, filosofias vão terminar ensinando aquilo que você deveria ensinar. E é importante vocês também entenderem que nós, pais, somos espelhos, tá? Nós somos os espelhos. A minha esposa chegou a falar disso no bloco anterior. Só que nós refletimos o positivo e refletimos também o negativo, né, filha? Assim, é importante os pais entenderem que as crianças são como se fosse, assim, digamos, uma esponja, né? Isso. Elas sugam tudo. As crianças sugam tudo, irmãos, tudo. Então, assim, eu tenho que ter um cuidado para não passar a minha parte negativa para as crianças. Você, um dia desse, postou uma foto com o nosso mais velho, que ele era pequenininho. O Gabriel tinha meses, tinha uma semana só, 15 dias de nascida, e você tirou uma foto com ele na rua. E ele fez o mesmo jeito que você fazia na foto. Eu falei, ninguém mandou ele fazer isso na foto, né? E ele só tinha 3 anos. Ele já estava me imitando na foto, né? Até o pezinho pro alto assim. O jeitinho do pé, não sei o quê, andar de boné. Ele queria fazer igual o pai. Então, não adianta a gente fugir de uma responsabilidade tão séria como essa que Deus nos dá. A criança, ela nos olha, ela entende que, bem, ele é meu pai, ela é minha mãe. Eles sabem o que eles estão fazendo. Sim. Na cabecinha deles, eles pensam, não, mamãe sabe. E eles são, é uma coisa tão forte, que eu lembro que quando eu contava historinha para eles acreditavam de cara. Aí eu pensava, meu Deus, eu sou muito boa. Não é que realmente as crianças... Ela é muito ingênua, e a Bíblia fala disso, né? Que Sim. a gente tem que ser como crianças. Sim, verdade. Né? É muito sério. Olha, isso. então, guarde no coração de vocês, tá? Suas crianças vão absorver tanto negativo, tanto positivo quanto negativo. Então, pense antes de discutir na frente das suas crianças, pense antes de ensinar errado alguma coisa, tá bom? E é a sua família, é o seu casamento, são seus filhos que um dia vão crescer e precisam ser uma bênção para honrar o nosso Senhor, tá? Filha, então o Somos Um fica por aqui hoje. Até semana que vem. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo Somos Um.